É muito bom ter essa convidada aqui conosco. Ela já vai entrar aqui conosco para a gente iniciar esse bate-papo tão especial, tão maravilhoso. Ei, Patrícia, lindíssima! Tudo bem? Olá, tudo bom, minha querida? Chegou o nosso dia, que delícia poder estar aqui junto com vocês para conversar com esse assunto tão forte. Verdade, é muito bom ter você aqui. Para mim é uma honra ter você aqui Imagina. comigo. É, é verdade, porque a gente cria conexões, não é mesmo? É Você que verdade. está aí na área há muito mais tempo do que eu sabe disso, e foi uma conexão muito intensa a minha com você. Gostei muito do seu conteúdo, do seu material maravilhoso, e eu quero que você conte aqui para o pessoal um pouquinho sobre você, sobre o seu propósito, o que que você faz, para o pessoal te conhecer e criar essa mesma conexão com você. Vai ser um prazer, Raquel. Raquel, então vamos lá para a gente se apresentar, né, gente? Eu sou Patrícia Santos, especialista em gerenciamento da raiva. Essa especialização eu fiz nos Estados Unidos, começou em 2014, junto com Isabel Stepansky, uma psicóloga, e Maria Eugênia Belzac Costa, que é educadora, né? Ela tem doutorado em educação, filósofa e coach. Nós fomos para lá, fizemos a formação. Por que que a gente resolveu ir? Primeiro que foi Maria Eugênia que descobriu que nos Estados Unidos existia uma formação específica para isso. E que lá existe a Associação Americana dos Gerenciadores da Raiva, que eles levam a raiva de uma maneira educativa. Por exemplo, quando alguém briga no trânsito, essa pessoa paga lá uma fiança, né? Mas ela tem que apresentar, né? Ou que ela fez o curso com o pessoal da Associação Americana dos Gerenciadores, ou que ela fez um coach, teve um coach com os gerenciadores da raiva, para que ela possa aprender a mudar esse hábito, né? Muitas vezes esse jeito de ser, né? Que tem muita gente que diz, eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim mesmo. E aí, É, então, então assim, ó, você está assim, você não é assim. Se você quiser continuar sendo assim, tu vai te meter em um monte de confusão. E foi maravilhoso, porque uma de nós engolia a raiva, né? Ela não conseguia explodir, ela não conseguia botar limite, então ela ia fervendo e ia somatizando, ia ficando doente. sim. Outra de nós explodia, né? A gente fala uma de nós para ninguém descobrir quem é quem. Né? Explodia. Então é aquela assim, ó, passou, né? Passou para a cabeça do outro, mas passou. E, né, e a outra ficava entre o meio termo. Mas nenhuma de nós sabíamos realmente como gerenciar essa, a gente chama de forte emoção, porque são as emoções mais fortes, né? A primeira é a paixão, que por paixão já deve ter gente aí que está nos ouvindo que já deve ter feito loucuras por paixão. E a raiva, né? Porque a pessoa diz assim: meu Deus, não era eu. Quando eu vi, eu já estava com a mão na cara do sujeito. Quando eu vi, eu já tinha atacado o meu celular, que ainda estava na segunda parcela, na parede, né? E a gente começou a entender por que que essas coisas acontecem. E se a gente pode viver melhor, mais feliz e com muito mais saúde, né? Principalmente saúde psicológica, né, Raquel? Verdade, Patrícia, principalmente psicológica, porque ainda mais na minha área, né, a área da educação é uma área em que as pessoas adoecem muito por não conseguirem lidar com a raiva. Elas não conseguem gerenciar toda a raiva que sentem dentro de sala, principalmente professores, e adoecem. Recentemente eu li sobre uma pesquisa, Patrícia, que fala que mais da metade dos professores perdem, deixam o cargo com 3 anos só de profissão. Desistem. Falam, não Nossa. quero mais, socorro. Porque não suportam a raiva que vivem e toda a situação de desconforto. Então, é muito sério, a gente precisa aprender a lidar, né? E principalmente os pais, né, de ensinarem isso como a gente fala, no berço. Porque o que está acontecendo muito é que as crianças, nós tivemos várias gerações. Uma geração mais antiga que não podia nada, não podia nem falar na hora da mesa. Aí veio uma Isso. outra geração que foi aquela que trabalhou demais. Trabalhou tanto que não conseguiu muitas vezes curtir, né, a paternidade e a maternidade. E essa terceira, ela vem assim, olha, meus pais não puderam me curtir tanto porque estavam trabalhando, elas também têm que trabalhar, mas elas vieram com muita permissividade. Não sei se a palavra até seria essa, né, Raquel? Dando permissão para tudo. Então eu me lembro que, meu Deus, se eu chegasse em casa com uma reclamação do professor, o pau comia em casa, né? O pessoal ia brigar comigo, era eu que ia ficar de castigo.
Hoje, quando uma criança leva uma advertência, o pai vai na escola brigar com o professor, né? Inverteu essa situação. Então, o que que é educar, afinal, né? E como é que a gente pode também lidar com tudo isso? Porque, falando aí das crianças, né? Uma criança com raiva, tem muita coisa ali atrás. Ela pode estar sofrendo bullying dos colegas, ela pode ver esse comportamento dentro da casa dela e achar que isso é normal, né? Ou ela pode estar Sim, pedindo socorro, ou tem uma outra emoção. Isso aí não é só para criança, não, meus queridos, vale para todo mundo, porque a raiva, ela não é um sentimento, tá? Ela é uma emoção, ela é de raiz. Ela aciona em 6 segundos. É muito rápido para uma raiva acionar. E eu vou ensinar daqui a pouco como é que você faz para aumentar esse tempo. maravilha. Para você poder parar para pensar e analisar e não falar besteira ou não se arrepender muitas vezes do que está dizendo. Veja bem, a raiva todo mundo vai sentir. A partir do momento que eu fiz o curso de gerenciamento da raiva e me especializei nisso, eu não sou uma pessoa que não sente mais raiva, porque você precisa da raiva para o teu autoconhecimento, você precisa da raiva para botar limite, para entender que uma situação está errada, né? A gente fica com raiva, é normal, e ela precisa, né? A raiva faz parte das nossas emoções básicas, até para que a gente possa, né, transitar no mundo muitas vezes que não é bem aquilo que a gente acha que seria justo para combater uma injustiça. Agora, o problema não é sentir a raiva, o problema é o que você faz quando você sente a raiva. Se você é do tipo que engole ou se você é do tipo que explode. Ambos estão errados, ambos vão te dar problema de estresse, vai subir os teus batimentos, quem tem problema com diabetes ou açúcar já vai lá para casa do chapéu, já dá outros problemas físicos, né? Então, na verdade, o que a gente vai precisar é aprender a como lidar com ela, entender que ela está chegando e entender o que está por trás dela. Ela é uma emoção que esconde outras emoções. Ela faz isso, as outras não. Por exemplo, eu posso estar muito frustrado com essa pandemia de não estar saindo e de repente eu fico com raiva e começo a brigar com o porteiro de um prédio, por exemplo, por não ter me autorizado alguma coisa, né? Você faz dumping, você joga para uma outra situação, já que com aquela você não está conseguindo lidar. A raiva, ela pode estar encobrindo muitas vezes uma frustração, né? Então, a frustração de não poder sair, pode estar cobrindo uma vergonha, sei lá, a pessoa ficou desempregada, está devendo alguma conta, gritou na frente dos filhos e depois viu que pegou pesado demais. Então, quando você fica com vergonha, às vezes para a tua proteção vem a raiva. Esses dias Sim. falando com uma senhora que perdeu o pai para a Covid, ela está com muita raiva do hospital, dos médicos, dos enfermeiros, né, achando que aconteceu alguma coisa errada lá. O que que acontece? Às vezes a pessoa também não sabe lidar com a dor dela, principalmente com uma dor de perda, né, uma perda de um ente querido. E às vezes é a raiva que vem para fazer com que ela segure, né, aquela dor tão profunda que é a dor da saudade e da tristeza de ter perdido alguém ou de ter se sentido incapacitado de dar tudo que aquela pessoa precisava. Exatamente. E aí, Patrícia, o Severino está aqui falando da marginalização da raiva, né? Realmente, a gente tem dentro da sociedade uma não compreensão, na verdade, do sentimento, né? E ela fica marginalizada por uma série de outras razões, vamos colocar assim, né? Eu acredito que a marginalização maior, Raquel, é porque ela sempre vem atrelada à agressividade. Quando a gente fala de raiva, você pensa em quê? Na agressividade. Você não pensa no Gandhi, no Mandela, né? Quando você fala raiva, né? Você não pensa naqueles milhões de eleitores americanos que foram votar para o Biden, né? Porque eles estavam com raiva do raivoso, né? Então a gente tem que lembrar disso também. Uma coisa que está acontecendo muito é que você pode ver que isso é no mundo inteiro, as pessoas estão muito divididas, né? Todas as nações estão muito divididas. Não está mais existindo meio termo. Então hoje é como se a gente tivesse uma lupa aumentando tudo o que acontece. Ao invés das pessoas às vezes acalmarem, né, tentarem ponderar, não, é os haters, né, os ódios. Tudo é comentado com um julgamento muito crítico, muito pesado sempre, né? E isso está no mundo inteiro. E obviamente já estava, né? Com a pandemia só veio a piorar. Então, ou a gente aprende com ela a se acalmar, a ponderar, a ressignificar, a aceitar muitas vezes a situação quando você não tem energia, ou mesmo que tu tenha energia, todo o empenho que você vai ter que fazer
é desnecessário, não vai te trazer resultado. Então, é um momento de muito aprendizado esse que a gente está vivendo, né? E o que a gente mais precisa é respirar, acalmar e principalmente acalmar os pensamentos, porque as pessoas estão vivendo no turbilhão, né? As pessoas estão muito magoadas, se ficam magoadas com tudo, tudo querem justiça, né? Mas eu acho que a primeira justiça que a gente faz é com a gente mesmo, levando a vida mais leve, sabe? Tendo um olhar mais generoso aí para o mundo. Exatamente. Esse olhar mais leve é que os professores precisam nesse momento. Os nossos professores tiveram um índice altíssimo de professores que adoeceram na pandemia, porque viveram um estresse e uma raiva tão grandes de não conseguirem lidar com toda essa novidade, com mudança, com tecnologia. Muitos professores não tinham essa habilidade e por não quererem correr atrás de uma maneira mais leve, como você falou, ficavam com raiva, não conseguiam gerenciar isso e iam adoecendo no nível alto de estresse, ou às vezes alguns até com depressão. Então, os índices subiram muito nesse momento de professores doentes, por não conseguirem lidar com todos esses desafios da pandemia, né? E eu queria te ouvir um pouco, Patrícia, assim, quando a gente pensa nessa questão da irritação, né? Você disse dos 6 segundos em que a bomba explode, vamos colocar assim, né? Sim, 6 segundos sim. é muito rápido. Então, quando você pensa nisso e quando você fala de toda essa possibilidade de aumento, né, da nossa calma para conseguir nortear a raiva, o que você diria que são itens que levam uma pessoa a aumentar a irritabilidade num patamar incontrolável? Ela vai de 0 a 10, a raiva, né? Uhum. Então quer dizer, eu posso estar zen até sem controle nenhum. Claro que quanto mais perto do 10, pior vai ficando e mais difícil é de você se acalmar. E eu vou te explicar isso quimicamente, o que que acontece. Toda vez que existe uma coisa do tamanho de uma ervilha na sua cabeça, chamada amígdala. Essa amígdala, ela tá lá para vários, né, ela tem várias funções, dentre elas, observar se tem alguma ameaça. Ameaça real ou ameaça que você acha que tem, né? Se você pensou em algo, entendeu que aquilo fosse uma ameaça, com certeza a amígdala aciona. Ela acionando, ela vai avisando a suprarrenal que ela tem que preparar o teu corpo para luta ou fuga. Tem o congelamento também, mas geralmente a luta ou fuga. A luta, né, de você poder estar forte para enfrentar o oponente, ou a fuga, pernas para que te quero, porque está ali o oponente, você tem que sair correndo. Então, para que você tenha essa energia toda, o que, que acaba acontecendo? A suprarrenal dispara na tua corrente sanguínea cortisol, adrenalina e a noradrenalina. A noradrenalina é para subir a tua pressão, para o teu coração, adrenalina para bater mais, tanto é que a pessoa quando está com o coração parado, eles vão lá e injetam adrenalina. Agora, tu imagina injetar adrenalina num coração que já está batendo. Por isso que é muito comum, num acesso de raiva, a pessoa diz assim, gente, parece que meu coração ia sair pela boca. Ia mesmo. Não é que ele ia sair, mas a sensação é essa, porque ele começa a bater muito mais rápido. O cortisol, ele é bom. O cortisol, ele não é vilão completamente. O problema é a quantidade que entra na corrente sanguínea. De manhã, o que faz você levantar da cama é o cortisol. Ele que te dá essa energia para levantar. Agora, esse cortisol, ele chega a entrar 4 vezes mais na corrente sanguínea do que o normal. E aí, o que que acontece? Vem muita oxigenação para a musculação, principalmente das extremidades. Por isso que é muito comum criança, vou falar da criança, né, que vocês são os professores, no momento de raiva, de uma frustração, ela sai chutando os brinquedos no meio da sala, empurra alguma coisa, bate num coleguinha, porque vem força para a extremidade das mãos e para as pernas. Para o quê? Ou sair correndo, ou entrar na luta. E o que é pior de tudo isso é que com todo esse cortisol, quando a amígdala fala chá comigo, ela simplesmente desconecta a conexão com o teu pré-frontal, que é aquela parte do cérebro que está bem aqui atrás da tua testa, que é o que faz você parar, pensar, analisar, ponderar e pensar nas consequências. Então, a pessoa com raiva, ela não pensa nas consequências. Para ela tá tudo certo, para ela só existe o aqui e agora, só existe... E outra, né? Ela fica focada, o olho fica mais esmagadinho, porque ela só enxerga, às vezes fala, nossa, nem vi que estava toda essa turma aqui me olhando, né? Não viu mesmo, porque ela só olha o alvo dela, né? Que é a ameaça. Então a gente já viu assim muito barraco por ciúmes, né?
tanto de homem quanto de mulher, fala assim, meu Deus do céu, olha o que eu fiz, né? Olha o que eu fiz, porque eu não estava pensando, estava desconectado. E agora vem aquela pergunta, né? Tá, e o que que a gente faz? Bom, primeiro entender o porquê que acontece isso. Então, existem pessoas que são mais irritadas. Aquela que tem baixa tolerância à frustração, aquela que é tudo ou nada. Quanto menos conhecimento do mundo tem, quanto menor é o mundo da pessoa, poucos amigos, não sai tanto, não conhece muitos lugares. Qualquer coisa que acontece tem uma titulação, a gente chama na química, muito maior, né? Não dissolve. Então, por isso, assim, ó, quanto mais amigos você tem, quanto mais gente diferente você conhece, quanto mais lugares você sabe que existe no mundo, mais solto você fica e mais criativo também. Então, as coisas não têm um peso, né, tão forte, não impactam tão forte em você. Um outro grande problema são pessoas que usam a raiva como forma de poder. Pode ser que elas aprenderam a ser desse jeito. Ó, vai lá, dá uns gritos, vai lá, bate na mesa, diz que se não for do meu jeito não vai, ameaça, né? Diz assim, vocês vão ver só, né? Encontrei esses dias uma vizinha aqui na portaria, vai ser vizinha, meu pai do céu, né? Porque ela disse assim, vocês vão ver só, quando eu me mudar pra cá, né? Vocês vão ver, eu vou transformar a vida de vocês no inferno. Ela estava errada, estava brigando com o porteiro, entendeu? E já estava avisando como é que ia ser a chegada dela, né? Tá todo mundo muito animado com a chegada dela. Entendeu? Então são pessoas assim que eu fico assim, meu Deus, né? Mas, assim, é assim que ela vai chegar, né, no ambiente. Só que imagina assim, pessoas que são criadas por avós desse jeito, né? Por pessoas desse jeito, o que que ela aprende? Por isso que um dos mitos é a pessoa achar que eu sou assim mesmo, né? O mito, a pessoa nasceu assim, é genético. A raiva, apesar de ter alguns estudos dizendo que tem uma carga muito grande de alguns hormônios em algumas pessoas e outras não, existe o mais forte deles, que é a questão do aprendizado. As crianças aprendem a ser assim. Elas são umas esponjinhas, observando tudo. Tanto é que tem um estudo muito legal com gêmeos univitelinos dinamarqueses que foram criados por pais diferentes, né? Foram adotados e daí eles foram acompanhados na fase adulta e descobriram que somente, acho que é 16%, Raquel, até no livro acho que eu tenho esse número certo, mas acho que é de 12 a 16% do comportamento deles que é parecido. Então aí a gente para analisar. Então não é genético, só, tá? Porque foram criados por pais diferentes. Tem um outro estudo sobre felicidade e as forças de caráter, que até eu peguei agora esses estudos de gêmeos também. Primeiro que eu virei Dinda de gêmeos, então agora eu estudo tudo sobre gêmeos. E depois até para ver isso. E os meus afilhados são iguais. Eu mesmo sei quem é um, quem é outro. Só a mãe sabe. Mas o mais interessante é saber assim, ó, a gente parar para pensar o quanto que isso é seu ou o quanto que isso foi aprendido. E outra, que a gente pode mudar, né? Como é que a gente faz isso? Bom, então primeiro a gente já sabe que é normal, que ela vai acionar em 6 segundos, que ela pode estar encobrindo outras emoções e que a criança, né, ela aprende a ser assim. Agora, a criança dentro de casa, ouvindo os pais reclamarem, com muito medo do futuro, né? Quer dizer, vocês estão ensinando isso para a criança também, né? Ela está ali absorvendo e ela não tem a maturidade que o adulto tem. Até porque o cérebro do pré-frontal diz que é só até a partir dos 20 anos que ele fica pronto. Antes dos 20 anos, ele não está maduro. Então, é muito comum uma criança de 4 anos ter 9 ataques de raiva durante o dia. O que que a gente faz? Primeira coisa que muda quando... Fala, Raquel. Estou só com umas perguntas aqui, rapidinho, antes de você entrar no que... Só para a gente responder, que as pessoas estão curiosas aqui, eu acho, esperando essas respostas. Se eu tiver pulado alguma, vocês me falam aqui depois. O Juarez está falando, vocês acham que os aspectos religiosos contribuem para essa raiva? Os aspectos religiosos em que sentido? Acho que ele falou mais coisa, ele falou de descarte aqui. Deixa eu ver aqui. Não, depois, aí tem mais embaixo aqui, quer ver aí? Depois o Severino perguntou também, será que a falta de hábito do ouvir contribui para a explosão? Então vamos lá, vamos responder tudo. Bom, o que acontece é que existem, né, 9 características das pessoas mais irritadas, que eu te falei que uma é a baixa frustração, a outra é achar a raiva, né, como uma maneira de resolver os problemas. Tem também o déficit de comunicação. Então as pessoas hoje elas não estão mais ouvindo,
né? Entre linhas, o que o outro quer dizer, elas estão muito reativas, isto é, elas não ouvem para entender o outro, né? Não foi eu que falei isso, se não me engano foi o Covey. Ele diz o seguinte, que a pessoa ouve para responder e não para entender. Então o outro vai falando e ela já vai montando qual seria a resposta. Às vezes também não fala aquilo, não bota o limite, não diz aquilo que está incomodando e depois explode. Então, os déficits de comunicação, tanto no falar também, né? Então, a pessoa muitas vezes usa palavras erradas, ou rotula, ou já fala num tom mais áspero, e a pessoa diz assim, esse é meu jeito mesmo. Sabe, pô, que jeito é esse, né? Eu sou autêntico, né? Eu sempre falo, pô, tu não é Prada de ouro para ser autêntico, né? Essa é a tua autenticidade, não tá te trazendo mais dinheiro, não tá te trazendo mais amigos e nem bem-estar, tem algo errado. Então, muda dá uma adaptada aí nessa tua autenticidade. Então, isso acaba acontecendo. Né? Déficit de comunicação, com certeza. Que é a história de quando alguém fizer uma tempestade em copo d'água, ao invés de você entrar na mesma vibe, porque o que acontece? Uma pessoa muito extrovertida, ela com mais duas pessoas do lado, ela contamina a emoção dela nas outras duas. Então, por exemplo, se a pessoa é mais tímida, ela pode estar mais feliz, mas ela é tímida, ela não contamina o resto. A extrovertida, quando ela chega, pode ser que ela esteja muito brava, muito irritada, ela contamina os outros. Pode ser que ela esteja arrasada, triste, ela contamina os outros. Então, esse é o grande problema. Então, uma das grandes dicas é não entra na mesma vibe. Quando o outro começa a te dar respostas atravessadas, é grosseiro, se você responder no mesmo tom, é o bate lá, vai para cá e não vamos sair disso aqui. Quando a pessoa começa a ficar muito grosseira, primeiro você respira, porque com a respiração, é a primeira que muda quando muda a emoção. Então, aquela respiração aqui pela barriga, né, que você enche, já segura e solta, fazendo barulhinho em 6 tempos, isso fazendo umas 15 vezes, já vai te trazer o quê? Ativação para o pré-frontal. Outra dica que traz ativação para o pré-frontal é qualquer movimento bilateral. Por isso, quando a pessoa está muito nervosa, fala, vou dar uma volta, vai mesmo, vai, dá assim, ó, se puder, sobe escada, sabe? Vai amassar um pão, dá uma volta no quarteirão. E às vezes a pessoa que está brigando, ela diz, não sai daqui, não sei o quê, né? Não, deixa sair. Porque sai mesmo. Sai, porque tem que acalmar. Às vezes mudar de ambiente ajuda muitíssimo também. Uma outra dica é que tem muita gente que fica preso no passado, né? Tem gente que assim, tem coisa que já resolveu, sabe? Pra que trazer isso de volta para a história? Ou você aceita, ou você muda, entendeu? De pessoa para se relacionar. Porque ficar trazendo é muito complicado. Agora, o mais difícil é você conseguir, quando você vê alguém muito estressado do teu lado, que é a pessoa que você convive, criança, marido, esposa, é você olhar para a pessoa e dizer, ô, meu bem, teu dia foi difícil, né? Vai tomar um banho, eu vou fazer um lanchinho para nós dois, a gente bate um papo, assiste um filme, uma comédia. Comédia é excelente. Alguma série que seja engraçada também é legal. Para você ter uma ideia, tem um estudo do Paul Ekman. Paul Ekman é aquele neurocientista maravilhoso que estudou a lei do engano, que ajudou a Pixar a escrever Divertidamente. E Lie to Me, a série é com ele também. E o Paul Ekman, um estudo que ele fez com Richard, esqueci o sobrenome do Richard agora, eles descobriram que toda vez que você sorri, né, a musculatura, né, do rosto, quando você sorri, ativa a área do cérebro, da amígdala, e diz assim, tá tudo certo. Libera aí a dopamina e a endorfina, e até mesmo a serotonina que é produzida no intestino, são os hormônios da felicidade. Pode deixar acionar a serotonina. Ele não entende que você está rindo de uma piada que foi contada na televisão, de uma besteira que você viu no WhatsApp. Ele acha que você está feliz, então ele continua liberando. E aí eles descobriram que não necessariamente a pessoa precisava ter vivido um fato, ter uma experiência, né, de algum contentamento para poder liberar os hormônios. Que só o fato de você sorrir sem querer sorrir já libera automaticamente. O cérebro é bobão, ele acha que está tudo certo e solta. Que maravilha, galera. Ó, o povo aí da TPM, viu? Vamos começar a rir na TPM. É a solução dos nossos problemas, é dar gargalhadas na TPM, né? E pronto, olha só, a gente não vai ficar com aquela irritação da TPM. Maravilhoso, adorei.
Não é? E olha, tem séries maravilhosas, nem aquelas assim, tipo Friends, É, diz que Amiga para Matar eu achei muito engraçado, Miss Maisel, né? Tem umas outras aí, mas assim, tem séries mais leves. Não pega nada muito pesado nesse horário, né? Assim, se você tá muito senão, irritado, você tem que fazer o exercício ao você contrário. tem que, Às vezes senta e toma um sorvete, se você não tem problema com a glicose, é, liga para alguma amiga, bate um papo. Mas veja bem, esse bater papo não é para desabafar. O desabafar, só 11% das pessoas melhoram também. E aí pode hum, ser que eu esteja, Severino, respondendo essa tua pergunta que você colocou aqui. O que que acontece quando alguém está desabafando? Nem sempre eu tenho na minha frente alguém preparado para ouvir um desabafo. Geralmente, vamos supor, eu adoro a Raquel. Então, a Raquel começa a desabafar comigo. Vamos lá, já que o Severino está participando, nem com a Severino, né, Severino? Beijo pra ti. Ela tá brigando com o Severino. Fala, eu tinha dado na cara do Severino. Eu não teria aguentado isso. Ah, coitada de você. Quando eu falo coitada de você, a amígdala dela fala injustiça, injustiça, injustiça. Ela já começa a ficar mais brava com o Severino ainda. Quando eu falo, eu teria dado na cara do Severino, o que que eu falo? Mas você é uma pamonha mesmo, né? Você não fez nada, né? Daí ela já começa a se sentir mal com ela mesma, já baixa a autoestima. Um dos problemas, né, para a gente aumentar esse nosso tempo dos 6 segundos, que não é problema, é um fato, é de você conseguir pensar na tua autoestima. Quando a tua autoestima está baixa, tudo acaba te irritando. Tá? Qualquer coisa que alguém fala, você leva pelo lado pessoal. Então a dica é não leve pelo lado pessoal. Né? Mesmo que seja, ai, Patrícia, mas ele fez que ele queria me magoar. Bom, então ele conseguiu pelo jeito, né? Então não dá esse gostinho, entendeu? Entra para um lado, sai pelo outro. Tem gente que é tóxica. Outro grande problema de quem vai desabafar é que às vezes a pessoa diz assim, ai, Raquel, isso aí não é nada, e bola para frente. Desconsidera a dor que ela está sentindo daquilo que ela está contando. Ou a pessoa já pega um hiperlink, sabe como é que é isso? Raquel começa a me contar uma história e fala, ai, Raquel, sabe que isso aqui me lembra? A Joaninha. E já vou para a história da Joaninha e fecho meu ouvido para Raquel. Querem ver outra coisa que acontece muito? É a pessoa competir. Raquel começa a contar, sim, menina, sabe que isso aqui me lembra? A vez que eu briguei com o Rogério. Daí já começa a contar da briga do Rogério. Porque a briga do Rogério tem que ser pior que a briga dela com o Severino, entendeu? É a pessoa que diz assim, não dormi bem essa noite. Ih, eu tenho insônia há anos. Como é que ela vai perder para você que não dormiu uma noite? E corta a comunicação, ou a audição, né? Vamos colocar a palavra assim, né? Não é essa a palavra, que é a força de ouvir. Por isso que uma dica é, não entra na mesma vibe. Se o outro tá maluco, diz, vamos dar um tempo, depois a gente conversa, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Respira, tome água gelada, sabe? Se você tá muito ansioso, sabe? Tá aquele coração batendo assim muito forte, uma água gelada acalma. Para crianças, o que tem de aula de yoga que eu vi agora no YouTube, achei tão legal, gente. Coloca uma música calma, faça contar quais são os 7 anões. A pessoa está com tá enlouquecida, faz ela contar os meses do ano de trás para frente, se é pequenininho de 10 a 1, de 1 a 10, né? Muda de assunto. Criança que começa a chorar, você entrega um outro brinquedo, não distrai. A gente tem que fazer a mesma coisa com a nossa mente, é distrair. E depois parar para analisar, né? Por que que eu tô realmente bravo? Com o que que eu tô bravo? Será que eu estou olhando também o lado do outro? Porque eu falei para aumentar os 6 segundos, eu tenho quatro coisas principais que a gente tem que tomar cuidado. Autoestima, ter um nível de empatia, o quanto que você entende a necessidade do outro e a dor do outro, ou a maluquice, muitas vezes, do outro também. Qual é a sua necessidade atual? Porque às vezes, lembra que eu falei que a raiva, como ela corta o pré-frontal, a gente só pensa no aqui e agora. E a gente não pensa nas consequências. Então, quais são as consequências disso aqui? Qual é a tua necessidade? É de manter o cliente, é de manter o emprego, sabe? É de trabalhar, é de dar uma aula maravilhosa que os alunos vão lembrar de você depois para o resto da vida. Qual é a tua necessidade atual? E os seus valores também, como ser humano, da sua religião, como ali colocaram, né? Porque a gente esquece disso na hora que está com raiva. Então, se você conseguir trazer esses 4 elementos, já é uns 10 passos para você esticar esse tempo de resposta. maravilhoso. Juarez nos perguntou aqui, na verdade, ele já tinha falado do René, e aí ele mandou de novo aqui, que eu acho que a pergunta ficou lá para cima e eu perdi. A glândula pineal, quer dizer, é Pinel, racional ou empírico? A senhora acredita que que nós humanos somos mais racionais ou mais emocionais?
Não é minha área, só vou te dizer qual é minha área de estudo, né? Então, aí, por exemplo, eu li um livro chamado Rápido e Devagar, do Kahneman. O Daniel Kahneman, ele ganhou o prêmio Nobel. E o que ele coloca, né? Que não existe essa história de racional ou emocional. Então, vamos lá, até dentro do gerenciamento da raiva, o que nós conhecemos lá? Que a informação, ela entra pela emoção para chegar na razão. Então, por exemplo, ela vai passar por essa amígdala até chegar no teu cérebro pré-frontal. Então, ela vem contaminada de emoção. Não existe um ser humano racional ou emocional. E o Kahneman, Um naquele livro complementa o Rápido e outro, né? Devagar, Como Tomar a Decisão, e tem um outro prêmio Nobel, os dois engraçados são de economia, mas na verdade eles falam sobre comportamentos, que é o Richard Thaler. Eu adorei Uhum. esse livro, gente, chama Nudge. Nudge. Ele fala como é que as pessoas têm um incentivo para fazer alguma coisa, né? E ele fala, apesar de a tomada de decisão no final, a pessoa dizer assim, eu comprei o carro porque eu precisava trocar, esse carro meu já estava perdendo valor de mercado. Né? Na verdade, não, é porque ele se sente poderoso, ele precisava de se dar um presente, era indulgência, não tem nada a ver só com isso. A gente justifica as nossas atitudes através da razão, mas elas são tomadas baseadas na nossa emoção. Elas estão sempre Concordo, presentes. concordo, eu também acho. Eu acho que é um conjunto. A gente não consegue tirar um do outro. Por mais que muitas vezes a gente consiga racionalizar alguma coisa, ela em algum momento ela passou pela emoção, né? Ela Em algum passou, ela momento, contaminou, né? Como eu disse, ela contaminou ali, exatamente. né? Por mais que algumas pessoas sejam mais ponderadas, por exemplo, nas atitudes, nas ações, né? Ainda assim, em algum momento, ela tem uma emoção ou alguma sensação ali de bom, ruim, E, feliz, e triste. até assim, ó, São as emoções. e qual é a imagem que ela quer passar, né? Não quer dizer que essas pessoas que apareçam num primeiro momento muito racionais, elas não estejam implodindo, Também. tá? Porque tem gente que explode e tem gente que implode, né? Então é aquela É. história, por exemplo, depois de uma coisa que te deixou muito, muito triste, um abandono, um Sim. divórcio, uma traição, geralmente Uhum. mulheres, tá? Homem também, mas essa é uma doença que dá mais em mulheres. Eu vi esses dias o cardiologista, inclusive da minha avó, numa live, ele contando de uma doença que chama-se coração partido. O coração é como se quebra mesmo. E geralmente acontece depois de um fato, né, de uma situação que a pessoa passou um abandono. Olha só. No departamento dos Estados Unidos, né, eles têm lá também alguns estudos na área de cardiologia. Então, por exemplo, pessoas que tiveram derrame, AVC, ataque cardíaco, né, que acabou tendo, esqueci o nome da doença agora, mas daqui a pouco vem em mente. Foram pessoas que passaram por alguma situação de muito estresse, de muita raiva, 24, 48 horas antes. Então, é só para a gente ver o quanto que esse cortisol, adrenalina e noradrenalina permanece na corrente sanguínea. Porque não é na hora que aconteceu que a pessoa, sei lá, teve um derrame ou teve um ataque cardíaco. Ataque cardíaco, essa é a palavra que eu queria. Né? Foi depois de 48 horas, 24 horas, até 72 horas, até 3 dias. Né? Então, para a gente ver o quanto que isso faz mal se a gente não ressignificar isso. Né? Aquela situação, poxa, tá acontecendo, mas tem saída, né? Não tem saída, vamos ter que aceitar. O que você pode fazer agora? Vamos trabalhar nas soluções. Né? A gente fica trabalhando, a gente fica só trabalhando na injustiça, no sentimento de injustiça e de vingança. Aí foi o Shakespeare que falou, né? Que a vingança é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra, porque só faz mal para quem fica pensando naquilo. E o outro grande problema, um dos hormônios da felicidade, que é a dopamina, ele não é bonzinho só, não. Porque a dopamina também está presente nos adictos, né? De álcool, de droga, de Uhum. jogo, né? Sim. Porque o jogador vai lá, ganha alguma coisa, libera dopamina. Então, a dopamina é aquela coisa da conquista. Então, ele quer mais, quer mais. Só que quanto mais ele usa, quanto mais ele joga, menos dopamina começa a ser produzida. Ela produz, mas em menos quantidade. Daí quer mais ainda para ver se consegue intensificar. Então, a pessoa raivosa, ela bate na mesa, ela grita, ela consegue alguma coisa, aquilo dá uma dopamina danada para ela. Então, o que acontece? Ela quer aquela sensação de novo. Então, numa próxima situação, ela faz barraco de novo. Esse é o perigo. E a gente tem que ensinar as crianças a se acalmarem, a não entrar na vibe do outro, a falarem sobre suas emoções. Porque eu vejo muito que tem muitas famílias que não conversam.
Tá todo mundo junto, cada um no seu dispositivo, cada um no seu quarto, na sua televisão, né? Mas não falam daquilo que estão realmente sentindo, aquilo que querem, das suas necessidades. E aí a gente começa a ter crianças que chegam na escola ou chegam na frente dos professores e acabam extravasando, né? A própria, dentro dessa logística aí de criança, assim, uma coisa que me chama muito a atenção, esse final de semana eu estava na Lagoa da Pampulha passeando com a minha filha, com meu esposo, eu vi uma mãe brigando com uma criança porque a criança estava chorando, e ela falando, engole esse choro, senão eu vou te bater. Eu falei, que isso? Quase que eu fui lá intervir, falei, não, pelo amor de Deus, entende o choro. Não pede para engolir, entende esse choro, por favor. Mas aí passei, enfim, né? Não pude intervir, mas dá vontade. Mas isso que você falou é muito interessante, porque as famílias elas não estão preparadas a entender o sofrimento do outro, né? E muito menos a gerenciar o sentimento deles, porque não conseguem gerenciar nem o próprio sentimento, né, É Patrícia? isso aí. As pessoas não conseguem trabalhar o sentimento no outro porque não conseguem trabalhar o próprio. Muitas vezes eu sinto isso, assim, nas famílias que eu atendo. Eu venho de uma escola, eu trabalho numa escola da rede estadual em que isso é uma constante, os pais não saberem lidar com as situações. Então, a gente vê a necessidade de ensinar, né? Existem muitos livros direcionados para crianças para ensinarem exatamente a lidar com as emoções. O que que é a Sim. tristeza, o que que é a felicidade, o que é a raiva, né? E Tem que dentro disso saber. aprender a gerir tudo isso com a criança, né? É básico, filho, o que que você está sentindo? É tristeza, é fome, é sono, qualquer coisa, mas vamos direcionar o que está acontecendo para compreender aquela Uhum. raiva ou qualquer outra coisa que tenha saído de dentro, né? Agora, queria Ah, te perguntar uma coisa, assim, o que que você sugere, que a gente já está entrando aí nos finalmente dessa nossa linda live, queria umas 3 dessa, galera, vocês não estão vamos entendendo. fazer. Vamos Olha, fazer. Vamos é pensar nos assuntos, a gente verdade. vai fazendo. É verdade. O que que você propõe como estratégias para a gente trabalhar tudo isso e para que a gente consiga gerir isso de uma maneira melhor? Tá, bom, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Então vamos lá, para os professores, vamos segmentar, né? Os professores eles tiveram que cuidar da sua própria casa, tá sem nenhum ajudante dentro do lar e ainda tem que fazer aulas gravadas, né? Interessantes, que antes você mandava fazer exercício, você ficava lá. Ou dinâmica de grupo. E hoje a gente não pode mais, né? Você tem que estar ali num vídeo tendo que ser apresentador de programa, muitas vezes divertido, né? Para poder segurar essa plateinha atenta, o que não é fácil. Então, nós tivemos todos que nos reinventar. Eu, em março, comprei um monte de lâmpada, pano verde, um monte de coisa, montei um mini estúdio para poder fazer as palestras, né? Que eu também só dava palestra viajando. E aí, de repente, cortou toda a agenda. E eu vou te dizer, eu tive aí os últimos 3 meses com o mesmo volume de palestras que eu teria viajando. E com muito mais conforto, se a gente pensar, porque eu não estou em hotel, não estou, né, em estrada e Sim, pegando, sim, sabe, sei lá, né, que motorista que vai me levar de um lado para o outro. Então sim. a gente vai ter que começar a aproveitar isso também. É que a gente só vê o lado ruim, a gente não vê o lado bom. E aquilo que não te desafia não faz você crescer. Quando a gente entende isso, tudo que vier não é um obstáculo, mas sim um desafio, sabe? A gente está querendo que ter novas habilidades e o mundo ele veio agora dessa maneira. Então, ou a gente aceita, né, e gosta de estar vivo, ou daqui a pouco, eu esqueci de avisar que todo esse cortisol na corrente sanguínea baixa a imunidade. E a Covid está aí, está solta. Aqui em Florianópolis o bicho pegou agora. Estamos em sistema de alarme, está em vermelho aqui, né? Então vamos ter que ficar bem. Então, primeiro assim, ó, aceita. Se você não quiser aceitar, muda, vai fazer outra coisa da vida, vai fazer bolo, vai fazer brigadeiro para vender, vai, entendeu? Trabalhar numa fábrica, muda, né? Sabe, Patrícia, mas não tenho nada agora. Não tem nada agora? Qual é a tua necessidade? É segurar o que você tem. Então aceita e arregaça a manga. Porque às vezes a gente gasta muita energia reclamando, ao invés de dizer, olha, senhor, obrigada, pelo menos eu tenho alguma coisa para trabalhar. E quem ensina gosta, né, de ensinar, a gente se apaixona por essa área. Com criança, conversar assim com os pais, pedir para os pais entenderem mais, conversarem mais, pedir para as crianças conseguirem se expressar, principalmente através de desenho, de arte terapia, né? Que é muito legal, né, Raquel? Mas ensinar a criança a respirar, sabe? A enfrentar o problema tranquila. Eu sei porque eu dei aula em faculdade e quando chegava lá, gente, o pessoal não conseguia apresentar trabalho, não conseguia apresentar um TCC,
Chegava lá, amarelava, passava mal. Teve um que veio completamente encachaçado para a aula. Falei, que é isso, meu filho? Então, assim, eu tive que passar no barco, eu tenho que aprender. Eu falei, cara, você vai acabar indo palestrar numa Aí é Ásia que... desse jeito, entendeu? Não, não é por aí. Então, assim, ó, as pessoas têm que aprender a enfrentar os seus desafios e baixar um pouco também aquela história de muita autoimagem, sabe? O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, sabe? As pessoas às vezes estão tão preocupadas com os outros que esquecem de ser o que elas realmente são. Uma coisa que Exatamente. acaba também com a infância é a comparação, principalmente quem tem irmão. Então, por exemplo, vai um professor, você fala assim, por que, Mariazinha, você não faz que nem Joãozinho está fazendo? Acabou com a amizade da Mariazinha e do Joãozinho naquele momento. Filhos, a gente faz sem querer isso, porque você não faz que nem seu irmão, porque são irmãos diferentes. Já falei que até gêmeos vêm diferente, entendeu, gente? Cada um a gente tem que ver qual é o lado bom da situação. Ela traz consigo um menosprezo de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu me comparo, né, sei lá, vamos pegar o nome de alguém aqui, com o Paulo, tá? Estou me comparando com o Paulo. Eu estou, neste momento, me menosprezando, porque eu só estou vendo as qualidades do Paulo. Ou eu estou trazendo o Paulo para baixo. No final, o Paulo oi, Paulo. Oi, Paulo. No final é cliente, é amigo, não posso nem falar do Paulo agora, né? Ou do Paulo. O que acaba acontecendo, né? Eu estou acabando comigo e com as possibilidades que eu tenho. Isso serve para gerente também, porque quando um gerente compara, né, um funcionário com o outro, eu não estou trazendo cooperação para dentro da minha equipe, eu estou trazendo a competição. E a competição não fica junto com a cooperação. A competição, ela não traz autoestima, pelo contrário, ela tem os atletas, os melhores, eles não se comparam com o outro. Eles só olham qual é o nível que o outro está chegando para saber o que é humanamente possível de chegar. Mas ele se compara com o quê? Com o que ele fez semana passada, com o que ele fez na última, no último torneio, no último campeonato. E é isso que a gente tem que pensar. Aprender a respirar, a ter calma, a aceitar situações, aprender que não a gente pode ter, né? Não precisa ficar bravo porque levou um não. E principalmente ter mais criatividade, sabe? Acho que está faltando mais alegria, mais leveza, não pegar as coisas tão a ferro e fogo, né? É um momento de muita adaptação para todo mundo, né? É, realmente, de adaptação. E nisso tudo, assim, a parte da respiração, eu sempre falo, sempre que eu posso, eu falo, para a gente ensinar nossas crianças o mindfulness, né? Acho que você deve conhecer, Perfeito. que é uma É uma das prática técnicas. né, é uma prática de respiração profunda e que nos reconecta e, além de tudo, oxigena o nosso corpo de uma maneira profunda, né? E essa oxigenação nos leva não só a mais felicidade, mas a mais serenidade, né? Então, em sala, principalmente, e eu falo sempre que eu posso, professores trabalhem com os seus alunos a respiração, o mindfulness, porque isso faz a diferença. Raquel, não consigo, meu aluno não deixa. Sim, a primeira semana vai ser um lixo, mas depois vai dar certo. Confia em mim, eu já fiz isso Ó, por 3 anos e é sensacional. Os 3 anos que eu estive em sala foi fantástico. tem um filminho, gente, no YouTube, que é um peixinho respirando. Então, o peixinho é tipo um baiacu, ele sobe e Já desce. Eu vi. uso ele bastante, sabe? Então, até antes de começar uma aula, antes de começar uma prova, dá para vocês aplicarem, né, o filme do peixinho. Músicas também, tem músicas que elevam mais que outras, né, que muda realmente, né, os hertz, como eles dizem. Lembrar de viagens, de momentos felizes que viveram, né? Isso aí também acaba produzindo bem-estar e felicidade. Deixar o passado no passado. Criança não vai fazer isso, mas é mais para os adultos, né? Eu sempre falo, quem fica preso no passado não desembrulha o presente. Por isso que o mindfulness, que é o presenteísmo, é tão importante. Porque a pessoa, quando ela está angustiada, ela tá muito chateada com o passado. Quando ela está ansiosa, ela está com muito medo do futuro, que não está adiantando de nada. Só tem uma coisa que a gente pode ter, é o aqui e agora. E às vezes a gente esquece de tudo que a gente tem, sabe? De tudo que a gente conquistou. Eu vejo que muita gente fica ansioso, porque fala, assim, será que vai dar de novo mês que vem? Não sei, calma, sabe? Vamos curtir aquilo que a gente conquistou até agora. Porque se a gente conseguiu, é porque a gente está forte para ir buscar, né? Então eu vejo muito isso. A história dos pais também, pedir, né, os professores, falar para os pais não brigarem na frente das crianças, não reclamar da vida na frente das crianças,
porque a gente está ensinando que a vida é difícil. E a gente tem que ensinar que ela é boa de se viver, que a gente tem que viver uma vida de propósito, significativa. E às vezes a gente tem que lembrar também de sair de dentro do nosso umbigo, sabe? As pessoas às vezes são muito irritadas porque elas só pensam nela. Quando a gente olha para o lado e muitas vezes vê pessoas, né, precisando tanto, nem que seja uma palavra de carinho, pessoas que se doam mais, né, para partes, pode ser até ações sociais mesmo, aí Natal chegando, quantas ações as crianças não poderiam fazer, né? Tipo, pega um brinquedo que você não quer mais, vamos embrulhar para presente, vamos mandar para algum lugar e vamos levar, né, para um orfanato, alguma coisa assim. A gente ensina a criança a ser boa, né, a fazer o bem. Eu tenho um exemplinho desses, assim, que a maioria das pessoas deve conhecer, que é a família com três possibilidades. A primeira, ela está lá tomando café da manhã e o café cai em cima da roupa do papai, que já estava indo para uma reunião e atrasado. Aí o pai briga com a criança porque o café caiu em cima da roupa dele, né? Essa é uma opção. E aí a criança fica arrasada, e na hora de ir para a escola todo mundo está atrasado, aí fica aquela, né? Fica aquele dia todo Confusão. mundo ruim, aquela confusão e tal. A outra opção é o café cai e o pai briga com a mãe porque a mãe que pôs o café ali, a criança não viu, etc. Também vira aquela confusão. E a terceira é o pai Yes. falar, não, acontece, deixa eu ir lá rapidinho trocar minha roupa, enquanto isso vocês limpam aí, por favor, e a gente agiliza porque tá todo mundo atrasado. Então, qual das três opções a gente quer para nossa vida, né? É a da discussão, é a da briga, é a do conflito, ou a gente quer simplesmente resolver o problema e tocar em frente? E é esse exemplo que eu gosto de dar para as pessoas verem que a Lindo. gente pode ter a opção do não ser ruim, né? O café vai cair, o problema vai acontecer, porque todo mundo vive com problemas, né? Sim. Mas a gente não Eu pode gosto muito deixar com que isso tem seja, uma né? pedagoga, a Clarice Leal, inclusive no livro. Ai, nem te contei. Chegou hoje na minha mão a segunda edição com a editora Senac. Ele veio um Que pouquinho máximo! diferente. Tô super feliz que chegou hoje. Chegaram as caixas hoje aqui, as minhas, Ai, que e delícia! Eu já tô tá com o indo. meu aqui quase Ah! terminando. Terminando, né? Esse aqui veio com 2 textos a mais e veio umas bombinhas aqui. Eu adorei esse aqui também. Mudou Que muito pouca delícia! coisa, né? Mas é a segunda edição dele. Ai, mas Mas só de ser a segunda edição já tá um tá máximo, legal, né? parabéns! Muito Ô, gente, quem obrigada, não tem, Raquel. adquiram, porque é maravilhoso, viu? É, Maravilhoso. tá Tô aqui. amando. Estou bem feliz com a segunda edição. E saímos na revista Pais e Filhos, né? Com aquele texto que eu te mandei, né? Que uma criança pode Maravilhoso. ter, de 4 anos, pode ter até 9 ataques de raiva. Tem algumas dicas lá, a gente pode também depois pegar essas dicas e jogar aí no Instagram, né? Para quem precisar. Ótimo. Mas eu peguei o livro, primeiro que tem a última frase que diz, gente, não é para ser fácil, é para valer a pena. É um spoiler, né? Então não é fácil, né? Mas vale a pena, né? Controlar suas emoções, pensar bem, na hora que tá com vontade de mandar um WhatsApp, vontade de mandar aquele texto, mas espera um dia, você pode mandar, mas espera um dia no meio, né? Uma noite no meio de 2 dias, escreve à mão, faz em journaling, que chama a técnica, né? Isso para criança que já sabe escrever também é uma técnica legal. Manda escrever tudo que tá pensando, tudo que tá sentindo, e diz, ninguém vai ler, é só teu isso. Né? Porque a partir do momento que ela escreve, não é digitar, tem que escrever. São áreas do cérebro que se conectam, né? E pode ir trazendo, sabe, diz que a pessoa vai acalmando e vai trazendo também clareza nos pensamentos. E tem algumas técnicas aqui também no final, que a gente colocou várias, inclusive a de mindfulness, para a pessoa poder fazer, né? Mas eu queria te Ai, mostrar isso aqui em primeira mão, que chegou agora à tarde. Acabei de abrir a caixa antes de gente, que sentar aqui. delícia. Que delícia! Olha, para quem ainda não comprou o seu, não deixem de comprar, que é maravilhoso. Pessoal, estou amando o livro. Realmente é um aprendizado. Maravilhoso. É uma maneira nova, Patrícia, né, da gente ver essa emoção tão forte. E é fácil de administrar, né? Eu falo que não é tão fácil, mas assim, é bom senso. E uma coisa interessante é que quanto mais você conseguir administrar o teu jeitinho, ou de ficar muito triste, enraivecido, ou muito frustrado, quanto mais você exercitar, mais você vai. É que nem músculo. Eu já foi para uma esteira? Sei lá, eu fui para uma esteira, caminhei 1 minuto, já queria morrer, né? Depois caminho 5, depois caminho meia hora, daqui a pouco você está correndo na esteira. É igual, sabe? A gente aprende a como fazer isso. exatamente. Tudo é um aprendizado, né? Não é por É. menos que a gente Olha só, me perdi. Falei do pode. livro, eu estava falando do livro, gente, para falar da Clarice, que a Clarice está aqui no livro. E a Clarice, ela conta assim, que
a criança derruba a água ou o café em cima do pai, alguém diz assim, só podia ser você. Só podia ser você, né? Sua bola de carne com 2 olhos, ainda ela fala. Só podia ser você, sua topeira, né? Seu desengonçado. Nunca só podia ser você, seu querido príncipe maravilhoso. Então, o cuidado na hora de dar bronca também, né? E às vezes a criança fala, você é desengonçado, ele acha engraçado ser desengonçado e continua sendo desengonçado e não muda também o comportamento, pode acontecer isso também. E a Clarice, ela diz assim, ó, lixo físico, tá no livro, se recicla, lixo mental se ressignifica, né? Por isso que eu lembrei do livro para falar da Clarice, tá no livro. Maravilhoso, exatamente. A gente tem que reciclar. E aí entra essa tão necessária criatividade, né, que você falou aí em alguns momentos. Quanto mais criativos nós formos, mais a gente consegue gerir tudo isso também, né? Assim, de uma maneira que a gente não fique tão irritado, tão angustiado, né? E sem dar conta de tudo mesmo. A gente precisa levar mais leve, né? Como você já falou aí. E uma das coisas é que a gente não vê possibilidades, né, Raquel? Acho que foi muito legal isso que você trouxe, né? Aliás, tudo que você traz eu amo, mas isso daí, assim, faz a gente pensar, porque realmente, né, a pessoa fica irritada porque ela tá com um problema e ela não vê como solucionar. Então, a criatividade... Tem até uns vídeos que eu coloquei no Instagram sobre as 9 maneiras, já tem acho que 7 já postados, né, sobre Da Vinci. É muito legal. Porque assim, ó, deu um problema, dá uma espiada na lista, qual é que você pode pegar ali para resolver o seu problema. E quando você foca na solução, você larga o culpado de lado, o que causou o problema, né? Então, quer dizer, claro, se tiver alguma responsabilidade que pode ser arrumada para não acontecer isso de novo, tem que fazer. Mas, principalmente, a gente baixa a irritabilidade para pensar na produção, né? E isso faz você se sentir mais poderoso também, né? Você vai lá e resolve. Do que o poder da raiva, que também é um poder, mas não é benéfico para ninguém, né? Nem para quem está do teu lado e nem para a sua saúde também. Verdade. Eu falo muito isso com os professores quando a gente vai resolver um problema de aluno. Falo, a gente não está aqui para achar culpados, a gente está aqui para achar a solução para o problema. O culpado são todos. Todos os envolvidos têm alguma culpa dentro do processo. Senão não estariam envolvidos no processo. Mas a gente está aqui para encontrar a solução para esse processo não acontecer de novo. E ponto. Né? Porque senão a gente fica ali no é você, não, é você, não, é você, não. E aí fica nesse e não resolve, né? Lugar, né? Não resolve, né? E a gente não vai sair do lugar. Criar um mundo melhor com pessoas melhores também, né? Então vamos ensinar sobre generosidade, sobre a paciência, a tolerância e principalmente a entender o que é que tá pegando, qual é o problema, qual é a raiz do problema. Porque lembra, né? A raiva ela acaba mascarando outras emoções que todas elas estão nos avisando alguma coisa e a gente tem que ouvi-las também. Raquel, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Olha, gratidão pelo teu carinho, né? Sempre, nossa, né? Foi realmente uma conexão. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, viu, minha querida? Com certeza, com certeza. Quem sabe, quando tudo retornar, não vai ter uma palestra aqui em Belo Horizonte para eu poder te conhecer. Delícia! Quem sabe, né? A gente não pode... Sim, vamos pensar nisso. Gente, muito bom ter todos vocês aqui. Patrícia, foi uma emoção conversar com você ao vivo, né? Porque a gente só conversava. Exatamente. É verdade. Gente, vocês não fazem ideia do canal dela, é maravilhoso. Vocês vão desligar aqui, vocês vão correr lá para seguir. É Conexão Patrícia Santos, correto? Correto. Falei Conexão sempre, Patrícia né? Santos, vocês me acham. Exatamente. Gente, beijo e um abraço apertado, Raquel, para ti, viu? Tudo de bom. Pra mim também. Professores. Vocês são os heróis mesmo que vocês estão fazendo. Olha, é para herói, né? E o mundo precisa de vocês mesmo. Exatamente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Patrícia. Até a próxima. Tchau.